Neste momento há uma lei que vai transformar ainda mais Portugal numa ditadura e que está no site do Parlamento para consulta pública. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos as implicações, genericamente falando, da possibilidade deste projeto de lei ser aprovado e venho mostrar-vos as consequências práticas de uma questão que vai transformar literalmente Portugal numa ditadura, e nós já sabemos como é que isto tudo começa e também sabemos como é que acaba. Geralmente acaba com prisões políticas, com pessoas das quais discordamos. E, portanto, vamos ver em primeiro lugar esta notícia, depois venho mostrar-vos o que esta lei pretende mudar no Código Penal, o que é que já está em vigor no Código Penal e quais é que são as definições de palavras-chave no Código Penal. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, projeto de lei para criminalizar todas as práticas racistas já está em consulta pública no site do Parlamento. Obviamente que esta notícia do Expresso não demonstra com um mínimo de profundidade o que é este projeto de lei que está para consulta pública e, portanto, eu decidi mostrar-vos o que é que este projeto de lei pretende mudar no artigo 240 do Código Penal, que tem precisamente que ver com a questão da discriminação e do racismo e tudo mais. E, portanto, tem aqui, basicamente, artigo 240, eu já vos vou mostrar o artigo e mostrar-vos o que é que muda, tem aqui no ponto 2... Quem, por qualquer meio, nomeadamente através da apologia, negação ou banalização grosseira de crimes de genocídio, guerra ou contra a paz e a humanidade, e depois tem aqui, com estas alíneas, que são todas incluídas nesta nova configuração do artigo 240 do Código Penal, é punido com pena de prisão de 6 meses a 8 anos. E agora é que a porca torce o rabo, porque agora é que vocês vão ver as coisas que podem estar incluídas nesta possível alteração à configuração deste artigo do Código Penal. Ora, o que é que nós temos? Temos aqui vários artigos, obviamente que estão todos incluídos aqui em causa, mas o mais chocante, apesar de haver aqui outros, tem aqui provocar atos de violência contra pessoa ou grupos de pessoas por causa da sua raça, origem étnica, nacional, religiosa, cor, etc. Há aqui mais um ou dois detalhes bastante chocantes, apesar de que este projeto de lei é todo ele uma aberração completa, mas vamos ver aqui a linha D, ou seja, a definição que eu li há pouco e a configuração nova que o Código Penal passa a dar a este artigo inclui esta alínea D. E agora vejam o que diz a alínea D. Lembram-se daquilo que dá entre 6 meses e 8 anos de prisão. Aqui está incluída a alínea D. Incitar à discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, origem étnica, nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género ou características sexuais, deficiência física ou psíquica. E, portanto, eu não sei se vocês viram aqui, mas isto é um detalhe importante, incitar ao ódio. Eu não sei se vocês têm a noção, mas incitar ao ódio tem sido literalmente o cavalo de Troia para dizer tudo aquilo que desagrada a um conjunto de pessoas, por muito minoritário ou por muito ofendido que essas pessoas acreditam que sejam, a liberdade de expressão deve prevalecer. E estas pessoas não estão minimamente preocupadas. E a linha D neste momento, que é uma linha que, enfim, é bastante ampla, como sabem, portanto esta coisa do incitar ao ódio é conversa de chacha, ninguém sabe bem o que é o incitamento ao ódio, o discurso de ódio é tudo aquilo que determinadas pessoas considerarem que não gostam, e como incitar ao ódio é tudo aquilo que alguém não gosta, com toda a probabilidade vamos ter, genericamente falando, pessoas que podem ser presas de 6 meses a 8 anos por dizerem palavrinhas que desagradam um conjunto de pessoas, e isto está disponível para consulta no Parlamento. Não acordem a tempo que não é preciso. E para aqueles que acham que estes dados são insuficientes, agora vamos ver a definição de incitamento ao ódio como está definido no artigo 240 do Código Penal português, aquele que acabámos de ver, e vamos ler esta definição. O incitamento ao ódio está definido no artigo 240 do Código Penal português, discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Agora vejam, considera-se crime a propagação de ideias, num país livre. Já temos um problema com estas primeiras palavras.
propagação de ideias que de alguma forma desagradem um conjunto de pessoas podem dar crime e podem dar prisão de 6 meses a 8 anos. Considera-se crime a propagação de ideias, violência ou difamação contra pessoas ou grupos baseado na sua raça, cor, origem, religião, sexo, orientação sexual ou deficiência, punível com prisão. E, portanto, isto tudo considera-se como um problema quando nós sabemos que a propagação de ideias, quais ideias? Quem é que define quais é que são as ideias? E quem é que define quais é que, ou melhor, quem é que define não, quem é que vigia quem define quais é que são as ideias que se enquadram na propagação de ideias que são odiosas? O que é que isso significa? Porque nós sabemos que a esquerda portuguesa tem genericamente utilizado o discurso de ódio, a propagação de ódio como um cavalo de Troia para prender os adversários políticos. E a pergunta que eu faço é... quando vocês vêm aqui, considera-se crime a propagação de ideias contra pessoas ou grupos baseadas na sua cor, origem, religião, etc. Se nós, religiosamente, como o continente europeu teve historicamente, tivemos, inclusive, eventos históricos bastante violentos contra, por exemplo, a questão dos muçulmanos e dissermos que há práticas muçulmanas que evidentemente são contra os nossos valores e não podem ser aceites, nós estamos a dizer verdadeiramente que sim, as vossas ideias religiosas que moldam a vossa vida e que nunca vos vão ser indiferentes, ou que provavelmente nunca vos vão ser indiferentes, a não ser que, enfim, que se convertam a outro tipo de religião ou que passem a ateus, e portanto essas ideias vão moldar a vossa visão do mundo. Se nós dissermos que há ideias dos muçulmanos que são incompatíveis com a nossa civilização e que as pessoas não têm que as propagar na Europa, provavelmente estamos a fazer um crime de propagação de ideias contra pessoas ou grupos baseados na sua religião. E sabem o que é que este comentário provavelmente pode valer a uma boa parte das pessoas? 6 meses a 8 anos de prisão. É disto que nós estamos a falar. Eu não sei se vocês perceberam, mas estas pessoas que têm determinados tipos de comportamentos com base na sua religião, que maltratam as mulheres, que as tratam abaixo de cão, se nós dissermos alguma coisa e dissermos, meu amigo, essas suas ideias que têm vindo da sua cultura e da sua religião não são bem-vindas à Europa, quer tratar as mulheres abaixo de cão, o meu amigo voltará à sua casa porque não vai fazer isso seguramente na nossa casa, porque nós não aceitamos isso, porque é incompatível com os nossos valores. Portanto, se vocês disserem que há uma incompatibilidade de valores e disserem que tem que ver com a cultura ou com os valores religiosos, por exemplo, de determinadas pessoas, vão dizer-vos, meu amigo, agora vai a tribunal e vai ser julgado e vamos ver quanto tempo entre 6 meses e 8 anos é que o meu amigo vai bater com as costas em Caxias. E, portanto, é isto que está neste momento para consulta pública. Isto é uma aberração legislativa que está para consulta pública e que vai tornar o Código Penal literalmente um dos primeiros instrumentos, não o único, porque já existem outros, mas um dos primeiros instrumentos orwellianos de Portugal, e vamos literalmente ser impedidos de falar contra culturas porque determinadas minorias ficam ofendidas, e se ficam ofendidas, provavelmente nós merecemos prisão de 6 meses a 8 anos. Isto é uma brincadeira. E, portanto, as pessoas têm que ter noção, e isto é importante de partilhar, é importante trazer consciência para o que está em consulta pública neste momento. Eu não sei qual é que vai ser o percurso deste projeto de lei, não faço ideia quem é que está disponível para o aprovar, mas digo-vos, se o PSD ceder aos seus tiques habituais, com toda a probabilidade aprova isto com o Partido Socialista. E depois os meus amigos, quando quiserem dizer há determinadas culturas que não são bem-vindas porque têm valores contrários à nossa existência e os valores são existenciais para qualquer tipo de civilização, vão dizer-vos, então o meu amigo agora vai de 6 meses a 8 anos bater com as costas em Caxias. As pessoas têm que ter noção, têm que acordar. Peço-vos que partilhem este vídeo. Eu nem costumo pedir que partilhem os vídeos, tenho mais de 1600 vídeos no canal, não costumo fazer este tipo de pedidos. Partilhem este vídeo, temos que alertar as pessoas. Vejam a notícia, consultem por vocês. A única coisa que eu fiz foi consultar a notícia, consultar as alterações que este projeto de lei propõe às alterações ao Código Penal do artigo 240. Estou a dizer-vos o número do artigo. Pesquisem a definição de incitamento ao ódio segundo o Código Penal no artigo 240 e depois digam que isto não é literalmente um instrumento orwelliano que está neste momento para consulta pública. Querem prender pessoas por defenderem a sua identidade e estarem contra outro tipo de culturas que evidentemente não têm que ter qualquer tipo de espaço se são
existencialmente contra nós. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Partilhem com os vossos amigos em todo o lado. Este vídeo é importante, talvez dos mais importantes que fiz aqui no canal, porque estamos a falar literalmente da possibilidade do fim da liberdade de expressão e evidentemente que muito mais afeta à direita do que a outros espectros políticos. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais do MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.